O sussurro da sombra. Desde que me mudei para aquela casa no sertão do Nordeste, minha vida se transformou em algo que eu jamais poderia imaginar. Henrique de Sá, engenheiro civil de São Paulo, tinha aceitado um convite para trabalhar em uma grande obra no interior da Bahia, onde construímos um açude para a irrigação da região. A tranquilidade do campo e o calor implacável de fevereiro me atraíram como um refúgio do caos da cidade. Nunca imaginei que aquele lugar, aparentemente pacato, escondia os segredos mais sombrios. A casa onde eu estava morando era antiga, de fachada simples, com um telhado de barro e uma varanda larga, onde as sombras da tarde pareciam se esticar infinitamente. A obra estava a uma distância considerável, e eu ficava sozinho. Por longas horas, durante os momentos de descanso, meus colegas estavam alojados em um pequeno hotel, mas eu preferia a solidão daquela casa, ignorando os conselhos sobre as estranhas ocorrências que falavam sobre aquele local. Logo no primeiro mês, percebi algo peculiar. À noite, quando a casa se silenciava após o calor do dia, uma sensação desconfortante se instalava, um peso no ar, algo indescritível. Parecia me vigiar. Por mais que eu tentasse racionalizar, não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. Durante a madrugada, os ruídos começaram primeiro, eram apenas sons indistintos, como se algo leve estivesse sendo arrastado pelo chão. Depois, as portas rangiam e as janelas batiam sozinhas, sem explicação. Não tinha vento, nunca houve vento. Fui forçado a enfrentar o que não queria admitir. Aquela casa tinha algo que não era natural. Certo dia, ao vasculhar o sótão à procura de algumas ferramentas que poderiam me ser úteis para pequenos reparos, encontrei uma caixa de madeira antiga, escondida em um canto obscuro, coberta por poeira e teias de aranha. A caixa estava trancada, mas algo dentro me atraía irresistivelmente. Quando finalmente consegui abrir a tampa, o que encontrei lá dentro me fez gelar o sangue. Um amuleto de pedra escura, moldado em forma de uma figura humana, com olhos profundamente vazios, como se me observasse de dentro de sua cegueira. Além do amuleto, havia pedaços de papel amarelado com inscrições que eu não conseguia entender. Sem saber o que fazer, guardei o amuleto no bolso. E naquela noite, a sensação de ser vigiado ficou insuportavelmente forte. Acordei várias vezes, suando frio, como se alguém estivesse na sala, me observando com olhos famintos. No entanto, quando me levantava para verificar, nada encontrava, a não ser o silêncio pesado e opressor do sertão. O pior aconteceu em uma noite de tempestade. Eu estava em minha cama, tentando adormecer, quando ouvi um som agudo, como um sussurro, que parecia vir de dentro da casa. A princípio pensei que fosse o vento, mas logo percebi que não era isso. Era como uma voz, fraca e arrastada, chamando meu nome com uma urgência perturbadora. Levantei-me, desconcertado, e procurei por toda parte. Não havia nada, mas o sussurro continuava, mais alto e mais claro, até que pude distinguir as palavras: Henrique, venha. Segui o som até o fundo da casa, onde havia uma pequena sala que nunca tinha usado. A porta estava entreaberta. Eu sabia que não devia abrir, sabia que estava prestes a fazer algo terrível, mas a curiosidade me venceu. Ao abrir a porta, encontrei uma pequena mesa de madeira, onde uma vela estava acesa. Apesar de não haver mais ninguém ali, o amuleto que eu havia deixado sobre a mesa ao voltar do sótão estava em cima da mesa, mas não de forma ordenada. Ele estava deitado, virado para mim, com os olhos da figura de pedra parecendo brilhar em uma luz não vista antes. Nesse momento, ouvi novamente o sussurro, mais forte, mais próximo. Me virei, mas não vi ninguém, apenas a sombra, uma presença no ar que parecia crescer e se espalhar pela parede. Era como se uma massa escura estivesse se formando, tomando a forma de um ser humano. Então percebi,
A sombra não era apenas uma ilusão, ela estava viva. A figura, ainda sem uma forma definida, começou a se aproximar de mim. Era como se estivesse carregando o peso de algo antigo e terrível. O ar ficou denso, abafado, eu não conseguia respirar. Pavor tomou conta de mim e eu, instintivamente, peguei o amuleto da mesa, segurando-o com força, como se fosse minha única chance de escapar. A sombra parou, observando o amuleto, como se sentisse o poder de sua presença. A última coisa que me lembro é de uma risada baixa, suave e cruel, que parecia vir de dentro da parede, antes que eu desmaiasse caindo no chão. Acordei na manhã seguinte como se nada tivesse acontecido. A casa estava estranhamente silenciosa, mas algo em meu interior me dizia que eu havia despertado algo. Algo que estava agora em mim. Eu sabia que o amuleto e a sombra estavam ligados, que eles não me deixariam em paz. Eu não sei quanto tempo mais conseguirei resistir. Algo me diz que meu tempo está se esgotando. Sombra me segue, mais próxima a cada dia, e o sussurro está sempre lá, chamando meu nome. Eu deveria ter ido embora, mas já é tarde demais. Agora, as sombras não são mais só minhas, elas pertencem a todos. O espírito do velho cajueiro. Meu nome é Arthur Valença e sou um homem de ciência, sem tempo para crenças ou superstições. Há alguns anos, um projeto me levou ao sertão do Nordeste, uma região onde a terra é árida e o clima é implacável. Foi durante este tempo que, por capricho do destino, fui atraído por um mistério que até hoje me assombra. Fui designado para catalogar e restaurar uma antiga fazenda em meio ao sertão, um lugar onde o tempo parecia ter parado. A casa principal, de construção simples, com paredes de barro e telhado de palha, era sombria, mas parecia não ser mais do que uma ruína esquecida pelo mundo moderno. O dono da propriedade, um senhor de idade avançada chamado Seu Raimundo, viveu ali por toda a sua vida, mas estava agora muito debilitado. Para cuidar da fazenda, ele me contratou com a esperança de recuperar a antiga glória do lugar, sem saber que o verdadeiro mistério de sua propriedade estava além de qualquer imaginação. No entanto, o que me chamou a atenção desde o início foi um cajueiro velho, que ficava no centro do terreno. A árvore parecia resistir ao passar do tempo, suas raízes se entrelaçando com a terra seca de forma quase sobrenatural. Seu Raimundo sempre evitava falar sobre o cajueiro. A árvore é do capim, dizia ele, com um olhar furtivo, mas nunca detalhava mais. De noite, o homem se trancava em sua casa, evitando a área ao redor da árvore como se ela fosse amaldiçoada. Na primeira noite que passei na fazenda, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O ar, abafado e quente, parecia mais pesado do que o normal. Durante o silêncio da madrugada, quando o som do vento nas folhas parecia mais distante do que de costume, ouvi algo peculiar vindo da direção do cajueiro. Era um sussurro baixo, como se alguém chamasse meu nome com uma voz suave, mas cheia de uma intensidade que eu não sabia como descrever. Ao levantar para investigar, senti uma força estranha que me impedia de me aproximar. Da árvore algo me dizia que eu não deveria, mesmo com o receio. Minha curiosidade venceu, saí da casa e fui em direção ao cajueiro. Quando cheguei lá, o silêncio da noite parecia ter aumentado de forma insustentável, como se a própria terra estivesse em suspense. Mas foi então que vi no tronco da árvore havia uma inscrição profunda e antiga que eu jamais poderia ter notado em um olhar comum. As marcas eram feitas com tanta precisão que me perguntei se o próprio cajueiro não tivesse sido a ferramenta. Quem busca a verdade encontrará o abismo, dizia a inscrição. Ao tocar a madeira áspera, senti algo estranho, como uma vibração que percorria meu corpo. Nesse momento, um vento forte soprou e a sensação de frio na espinha foi imediata.
Antes que eu pudesse recuar, uma sombra se formou diante de mim, uma figura esquelética que se desenhava na escuridão, com olhos vazios que me encaravam com uma fome insaciável. Com o coração acelerado, tomei coragem e olhei para o chão. As raízes do cajueiro pareciam se mover, como se tivessem vida própria. Elas se estendiam em minha direção. E, no instante em que percebi a ameaça, uma risada baixa e gutural soou, como se algo estivesse se divertindo com o meu terror. Corri de volta para a casa, sentindo a sensação de que estava sendo seguido. Ao trancar a porta atrás de mim, olhei pela janela e vi o cajueiro iluminado pela luz fraca da lua. No entanto, ao invés de um tronco normal, vi que ele parecia ter se distorcido, assumindo a forma de uma figura humana. A silhueta era de um homem de aparência esquelética, com os olhos brilhando como brasas. As noites seguintes foram mais insuportáveis. Sempre que a escuridão caía, a presença do espírito se tornava mais forte. Eu ouvia os sussurros, os murmúrios incessantes vindo da direção da árvore. Os ventos pareciam trazer consigo algo mais, uma sensação de morte iminente. Tentei ignorar, convencendo-me de que minha mente estava sobrecarregada, mas algo dentro de mim sabia que não era apenas a minha imaginação. Aquela árvore estava viva, e com ela o espírito de um ser que havia sido amaldiçoado há muito tempo. Uma noite, movido pela necessidade de pôr fim àquilo, fui até o velho cajueiro novamente agora. Algo me dizia que eu devia entender o que estava acontecendo ali, mesmo que isso significasse enfrentar um destino fatal. Quando toquei novamente na árvore, a vibração foi ainda mais forte. A figura do espírito surgiu, mais clara do que nunca. Desta vez, se aproximando de mim com passos lentos, como se cada movimento fosse carregado por séculos de sofrimento. O ser se aproximou e com uma voz grave e ecoante falou: "Você não pode escapar. A árvore, a terra, o espírito, somos um só." Antes que pudesse reagir, uma dor aguda me atravessou, como se minha alma estivesse sendo sugada para dentro da árvore. O último pensamento que tive foi que a fazenda, o cajueiro e aquele espírito não pertenciam a este mundo, mas sim a algo além do tempo e da realidade. Hoje, muitos meses depois, sou eu quem fica esperando, como o velho espírito, todos os dias. O vento sopra ao redor do cajueiro, e a cada noite o sussurro é mais forte. Eu sou a árvore agora, eu sou o espírito. E o abismo, como disse a inscrição, não tem fim. Se alguém chegar a esse lugar, a mesma coisa acontecerá com ele. O ritual do Mandacaru. Meu nome é Cláudio Bastos e jamais imaginaria que o que vivi naquele recanto desolado do sertão nordestino se tornaria um pesadelo que jamais conseguiria esquecer, tendo sido professor de história por muitos anos. Estava acostumado com os relatos de mitos e lendas que permeiam as terras áridas do Brasil. Mas nunca fui um homem de acreditar em coisas sobrenaturais. Eu via nas histórias apenas resquícios de tradições antigas, exageros e superstições, alimentadas pela necessidade de algum tipo de consolo para os que habitam as regiões mais isoladas. Foi então que, ao ser convidado para dar aulas em uma escola afastada, num vilarejo perdido no meio da Caatinga, me vi em um cenário que mudaria minha vida para sempre. A escola estava localizada em uma pequena comunidade chamada Serra do Mandacaru, uma região remota no interior da Bahia. Não havia muito por ali, apenas uma igreja de pedra desgastada pelo tempo, algumas casas simples e o famoso Mandacaru, cacto imponente que parecia crescer para desafiar o céu sem fim. Os moradores pareciam em boa parte desconfiados, evitando falar muito sobre a região, mas sempre falavam com um certo receio de algo que me parecia incompreensível.
No entanto, a calmaria aparente de Serra do Mandacaru logo se desfez. Não demorou mais do que algumas semanas para que eu começasse a notar peculiaridades. Eu via nas madrugadas algo se movendo nas sombras da minha casa, algo estranho, algo humano. As árvores ao redor da residência em que estava hospedado pareciam sussurrar, e frequentemente ouvia passos lentos e pesados sobre o telhado, como se alguém caminhasse ali, embora eu estivesse sozinho. Naquela região havia uma antiga crença sobre o espírito do Mandacaru, uma entidade que, segundo os mais velhos, tomava a forma de um homem de barro e cacto, nascido da fusão da terra seca com um ritual perdido no tempo. Os moradores afirmavam que, em noites de lua cheia, aquele espírito se erguia do chão, com as mãos estendidas para o céu, trazendo consigo a morte e a perdição. Ao princípio, pensei que essas histórias não passavam de lendas para assustar as crianças, mas, ao longo das semanas, o medo nos olhos dos habitantes da vila e o silêncio quando eu tocava no nome da criatura me fizeram duvidar da minha racionalidade. O ponto de virada aconteceu numa noite em que, ao tentar descansar após um dia cansativo de trabalho, fui despertado por um som estranho vindo da varanda. Alguém estava lá fora, chamando meu nome. Abri a porta, e o que vi me fez quase perder a razão. No fundo do terreno, sob a luz fraca da lua, estava uma figura encapuzada. Com algo brilhante nas mãos, a figura parecia não ter rosto, mas seus movimentos eram fluidos e lentos, como se estivesse flutuando mais do que caminhando. Uma sensação de gelo tomou conta do meu corpo. Corri para dentro de casa e tranquei a porta. Mas o medo se instalou em meu peito. O estranho ser parecia querer me atrair, chamando-me com uma voz grave e gutural, um som que não parecia ser humano. Vem, vem, Cláudio, sussurrava ele, repetidamente. Na manhã seguinte, procurei por explicações. Fui até a casa do Sr. Antônio, o ancião da vila, conhecido por ser o mais respeitado dos moradores. Quando mencionei a figura que vi na noite anterior, ele palideceu e me olhou com um olhar carregado de temor. O ritual, disse ele, o ritual do Mandacaru. Você já ouviu falar sobre ele? Explicou que há muito tempo a vila fora amaldiçoada após um sacerdote antigo ter realizado um culto para o espírito da terra, buscando proteção para as colheitas e prosperidade para a região. Em troca, o sacerdote ofereceu algo além de sacrifícios de animais. Ele ofereceu a própria alma de um ser humano, o que invocou um espírito terrível e cruel. Esse espírito, diziam, tomava a forma de um homem de barro e cacto, cobrindo-se de espinhos, com olhos como brasas e uma fome insaciável por almas perdidas. Desde então, sempre que a lua cheia iluminava o sertão, a entidade se erguia da terra, buscando novos membros para seu culto sombrio. A história me deixou paralisado de horror, e eu pedi mais detalhes. Você deve sair daqui. Cláudio, o espírito do Mandacaru, já olhou para você. Ele quer algo de você. Ele vai levar sua alma para o ritual de renovação. Naquela mesma noite, por volta da meia-noite, a voz voltou mais forte, mais intensa. Eu estava em minha cama, tentando me convencer de que tudo não passava de uma alucinação ou pesadelo, quando o som inconfundível do arrastar de pés sobre o telhado me fez pular da cama. Ao olhar pela janela, vi o contorno do ser em pé no meio do campo, com os braços levantados, como se estivesse chamando por algo. As estrelas pareciam sumir, como se a própria noite tivesse cedido à presença do espírito. Eu não pude mais suportar. Corri até a pequena igreja da vila e procurei o padre, um homem mais jovem e de semblante sereno. Quando relatei os eventos, ele ouviu em silêncio e depois me revelou que havia algo que todos na vila temiam falar. Sacerdote, que fizera o ritual original, ainda estava vivo, mas agora era apenas uma sombra de si mesmo, preso entre o mundo dos vivos e o além.
Aquela noite, o culto se completaria com um novo sacrifício, e eu era a escolhida vítima. Não recordo com clareza o que ocorreu em seguida, mas algo no ar mudou. No momento em que a lua cheia se ergueu sobre a vila, senti uma dor lancinante, como se algo me estivesse arrancando de dentro. A visão se obscureceu, e só lembro de uma figura de barro e espinhos me cercando, e a sensação de ser puxado para a terra. Agora, sei que não escapei. Eu sou parte do Mandacaru, parte do ritual. O espírito ainda me observa, esperando o momento em que irei tomar o lugar de outro, como todos os antes de mim. Aqueles que escutarem minha história estarão, de algum modo, ligados a ela. O espírito do Mandacaru está sempre esperando o próximo sacrifício. O cemitério das almas secas. Chamo-me Sérgio Dantas e posso afirmar sem hesitar que o que vivi no interior da Bahia, na pequena cidade de Pedra Branca, mudou minha vida de uma forma que nem o mais terrível dos pesadelos poderia ter feito até aquele momento. Minha existência fora marcada pelo estudo das antiguidades e pela docilidade das bibliotecas. Nunca imaginei que um simples trabalho de pesquisa sobre as origens das construções coloniais do Nordeste me conduzisse ao horror absoluto. O que encontrei em Pedra Branca me transformou e não posso mais voltar ao que era antes. Cheguei à cidade em uma manhã abafada de fevereiro. As ruas pareciam desertas e a poeira do sertão estava por toda parte. Calor era intenso e uma estranha quietude tomava conta do lugar. Fui recepcionado por um velho senhor, o único que parecia disposto a me dar informações sobre o que procurava. Um cemitério antigo, que segundo algumas fontes datava da época colonial, com sepulturas e construções enterradas sob a areia. E o nome do cemitério, como me foi informado, era Cemitério das Almas Secas. A cidade era pequena, quase esquecida, e os habitantes não pareciam dispostos a falar sobre o cemitério. A maioria deles, quando mencionava o nome, fazia um sinal da cruz ou mudava de assunto de maneira abrupta. Isso, por si só, despertou minha curiosidade. Fui então acompanhado por um guia local até os arredores da cidade. As árvores secas e os arbustos espinhosos pareciam formar uma barreira natural ao redor do cemitério. Chegamos a um campo aberto, onde o chão era mais duro e rachado, como se a terra recusasse qualquer tipo de vida. No centro, erguiam-se algumas estruturas antigas, quase desmoronadas, com sepulturas quebradas e lápides caídas, cujas inscrições haviam desaparecido com o tempo. Foi ali que encontrei o que me parecia um tipo de altar, feito de pedras grandes e gastas pelo tempo. Algo sobre aquele altar me intrigou, mas não conseguia entender exatamente o que era. O ar estava abafado e havia uma sensação de opressão que se tornava cada vez mais forte à medida que me aproximava da construção. No topo do altar, uma inscrição quase ilegível atraiu meu olhar. Quem aqui repousa não conhece o descanso. Ao tentar decifrar as palavras, senti uma vibração estranha, como se o próprio solo estivesse ressoando com uma energia perturbadora. Meu guia, ao perceber meu interesse, sibilou com um tom de aviso em sua voz. O senhor não deve tocar em nada aqui. Esses mortos não têm paz, e o que está enterrado nesse lugar é melhor deixado onde está. Desprezando sua advertência, decidi seguir meu impulso. A curiosidade sempre fora meu maior defeito. Coloquei a mão na pedra fria do altar, e no instante em que o fiz, uma onda de frio percorreu meu corpo. Uma voz distante, quase imperceptível, sussurrou em meus ouvidos: "Fique e nunca sairá." O susto me fez recuar, mas ao tentar me afastar, senti uma força invisível me puxando de volta ao céu. Antes limpo, parecia escurecer, e o vento, que antes era cálido, agora se tornara gelado. Guia estava em pânico, murmurando orações em
voz baixa e rapidamente me arrastou para longe do altar. Contudo, algo em mim sabia que já era tarde demais. Naquela noite, de volta à pousada onde estava hospedado, os sonhos tomaram uma forma aterradora. Eu me via novamente no cemitério. Mas agora, ao invés de apenas sombras e ruínas, as sepulturas se abriam e das rachaduras no solo surgiam figuras espectrais, com olhos vazios e corpos desfigurados. Os mortos estavam tentando se levantar, seus braços esticando-se como raízes de árvores secas, suas mãos esqueléticas tentando me agarrar. A voz que ouvira antes agora falava mais alto, cada vez mais clara. Você tocou no altar, agora pertence a nós. Acordei no meio da noite, suando frio, com o peito apertado. No entanto, ao olhar pela janela, vi algo que fez meu sangue gelar. No campo onde o cemitério se encontrava, algo se movia entre as árvores, figuras altas e sombrias caminhavam. Seus passos suaves e ritmados, como uma dança macabra. Eu sabia que aquelas eram as almas dos mortos que, ao sentir minha presença, haviam começado a me procurar. A manhã seguinte não trouxe alívio. Guia, agora visivelmente mais pálido e tenso, recusou-se a me levar de volta ao cemitério. Ele disse que a noite traria algo ainda mais terrível, que eu não deveria ir até lá novamente. Eles sabem que você os despertou, ele disse, e agora nada o livrará deles. Eu, no entanto, decidi ignorar o aviso. Não conseguia mais pensar em outra coisa senão em descobrir o que estava acontecendo naquele cemitério. Ao retornar, o ar estava ainda mais pesado. O vento sibilava e as sombras pareciam se alongar como tentáculos. Quando cheguei ao altar, os próprios mortos estavam lá. Suas figuras espectrais estavam reunidas ao redor, seus olhos fixos em mim, como se esperassem um sacrifício. De repente, uma figura se aproximou de mim. Não tinha rosto, mas sua presença era aterradora, como se a própria morte tivesse se materializado. Com um gesto lento, apontou para o chão, onde uma sepultura recém-aberta começou a se formar. Seu nome já está escrito entre os nossos, disse a voz, um eco de 1000 bocas. Agora você faz parte do cemitério das almas secas. O pavor tomou conta de mim, e ao tentar correr, senti o chão ceder sob meus pés. As mãos esqueléticas emergiram do solo, me agarrando, puxando-me para a escuridão. Agora sei que estou preso aqui, entre os mortos, aguardando o momento em que outro curioso venha, como eu, despertar o espírito que repousa neste maldito cemitério que eu toquei. Agora pertence a eles e, como disse a inscrição, aqueles que repousam aqui nunca conhecem o descanso. O retorno de Caruaru. Chamo-me Alceu Tavares, e é com uma sensação de peso em meu peito que me vejo obrigado a relatar o que vivi no interior de Pernambuco, na cidade de Caruaru, um lugar que, para mim, deveria ter permanecido perdido nas brumas do tempo. Ninguém jamais acreditaria em minha história. Mas agora, já consumido pela angústia e pela incapacidade de escapar daquilo que vi, sinto que preciso contar o que aconteceu. Talvez, ao fazê-lo, eu consiga algum tipo de alívio, ou pelo menos um pouco de paz para minha mente atormentada. Tudo começou em uma viagem que fiz a Caruaru para pesquisar sobre o folclore local, com ênfase nas tradições do cangaço e as lendas que permeiam aquelas terras. Eu sou historiador e sempre fui fascinado pelas histórias do Nordeste, com suas criaturas míticas, seus mistérios e suas lendas esquecidas. Caruaru, com seu calor abafado e seu povo simples, parecia o cenário perfeito para uma pesquisa de campo. No entanto, o que eu não sabia é que estava prestes a me envolver em algo muito mais sombrio do que qualquer conto ou história que pudesse encontrar. Ao chegar à cidade, fui hospedado em uma pousada antiga que, por sinal, possuía uma história curiosa.
Ela fora construída sobre o terreno de um antigo cemitério indígena, e a tradição local dizia que a terra estava maldita, um lugar onde os mortos nunca descansavam. Fui recebido por Dona Natividade, a dona da pousada, uma senhora de aparência doce, mas com olhos que pareciam carregar uma tristeza profunda. Ao me ver interessado em saber mais sobre o local, ela, imediatamente, me avisou para não tentar investigar muito sobre o passado daquele terreno. Sei que é curioso, mas não mexa com o que não entende, ela me disse com um tom de preocupação. Mas eu, como historiador, apenas sorri e agradeci. O que Dona Natividade não sabia é que isso só aumentou minha curiosidade. Nos primeiros dias, fiz algumas pesquisas superficiais e entrei em contato com moradores antigos da cidade, que me contaram sobre a época do cangaço e sobre a guerra entre os cabras de Lampião e os coronéis locais. Tudo parecia seguir o padrão de um estudo comum, mas uma noite, enquanto folheava antigos registros e livros na biblioteca municipal, encontrei algo que, sem dúvida, alteraria o rumo de minha pesquisa. Entre os papéis amarelados e livros de história, achei um diário de um tal de Antônio Ramos, um homem que, ao que parecia, fora um dos responsáveis pela construção da pousada O Diário. Relatava eventos estranhos ocorridos na época da construção, que, segundo ele, haviam sido provocados pela presença de algo antigo e maligno que habitava a terra. Ramos falava de sons estranhos, como murmúrios e gritos vindos do solo, além de uma sensação de presença que tomava conta de todos os trabalhadores durante a noite. No entanto, o mais perturbador era a menção de uma entidade que ele chamava de O Retorno, que ele acreditava ser uma força sobrenatural que habitava os mortos, enterrados naquela terra. Ele relatava que, após terminar a construção, começaram a ocorrer mortes misteriosas entre os moradores e trabalhadores da região antes de terminar de escrever. O diário se interrompe abruptamente com um único comentário em letras grandes. Eles voltaram. Confesso que, naquele momento, apesar de minha experiência em lidar com relatos de natureza sobrenatural, um calafrio percorreu minha espinha. No entanto, sem dar muita atenção ao medo que se insurgia, continuei minha investigação. Decidi sair pela cidade e conversar com mais pessoas, acreditando que o relato de Ramos poderia ser apenas fruto de uma mente perturbada. Foi então que encontrei um velho senhor, sentado à porta de sua casa, que, ao me ver, olhou-me fixamente com olhos desconfiados. "O senhor procura por histórias antigas, é?" Ele perguntou. Quando confirmei, o homem fez um gesto de silêncio e, com um ar de cautela, me conduziu até um pequeno cemitério abandonado, escondido atrás de uma colina, longe dos olhos curiosos. "Aqui é onde tudo começou", disse ele, com voz rouca. O cemitério estava em um estado lamentável, com lápides quebradas e algumas desaparecidas. Mas o que mais me impressionou foi o terreno em si. Algo no ar parecia diferente. Era como se o lugar estivesse imerso em uma energia densa, quase palpável. O homem me disse que há muitos anos, antes da construção da pousada, uma série de assassinatos misteriosos acontecera ali, e que os corpos enterrados naquele solo jamais haviam encontrado descanso. "Aqui estão os mortos que não partiram", ele sussurrou. Naquela noite, algo aconteceu que não consigo explicar até hoje. Após retornar para a pousada, fui tomado por uma sensação de incômodo, uma pressão crescente em meu peito. As portas e janelas estavam trancadas, mas uma sombra, como se fosse uma figura humana, começou a se formar diante de mim. Ela emergiu do nada, como se fosse feita de neblina ou fumaça densa. A figura se aproximou lentamente, e o ar, que antes estava quente e abafado, se tornou frio e gélido. Ouvi um sussurro baixo, como se a sombra estivesse falando diretamente em minha mente. "O retorno chegou.
Você não deveria ter vindo. O medo tomou conta de mim, e antes que pudesse reagir, a sombra desapareceu. Mas eu sabia que algo estava à espreita, esperando. Eu estava sendo observado, e algo me dizia que aquele lugar não havia terminado comigo. No dia seguinte, conversei novamente com Dona Natividade, que ao ver meu semblante alterado, me disse com um olhar de profunda tristeza: eu avisei e agora você sabe o que acontece com aqueles que despertam os mortos. Não sei o que me aguarda, mas sei que o retorno não descansará até que todos que entram nesse lugar se tornem parte dele, e eu, como tantos antes de mim, fui marcado. Agora, deixo este relato para que, ao menos, alguém saiba a verdade antes que o retorno venha novamente e me consuma por completo. O Sussurro das Areias. Meu nome é Lucas Carneiro, e antes de relatar o que vivi, preciso advertir. O que aconteceu comigo em terras do sertão nordestino não é algo que se deva buscar, nem por curiosidade, nem por necessidade. Eu aprendi isso da maneira mais difícil possível. Ao longo dos anos, muitas vezes tentei esquecer, mas não consigo. As lembranças ainda me assombram, e sei que a única maneira de libertar-me desse peso é compartilhar minha história. Não faço isso esperando compreensão, mas sim uma última chance de encontrar um alívio que já não sei se existe. Eu sou arqueólogo e, como tal, sempre fui atraído pelas antigas civilizações que habitaram as terras brasileiras. Em 2019, fui convidado a participar de uma expedição para a pesquisa de vestígios pré-coloniais no sertão da Bahia, em uma região conhecida por seus vastos campos secos e uma paisagem inóspita. Que ninguém me contou é que a terra ali esconde algo mais antigo do que qualquer civilização que ousou viver ali, algo que deveria ter permanecido enterrado. O local onde estávamos era chamado de Vale do Pôr do Sol, uma região afastada e cercada por um imenso deserto de areias quentes. O nome era uma referência ao fato de que, ao cair da noite, o horizonte parecia incendiar-se, com o sol se pondo atrás de forma espetacular. No entanto, o lugar carregava algo de sinistro, uma quietude absoluta, como se o mundo inteiro tivesse sido engolido pelo silêncio, aguardando algo. Nosso objetivo era investigar um antigo assentamento indígena, cujos registros indicavam ter sido abandonado abruptamente, sem explicações. Havia boatos de que alguns habitantes da região acreditavam que o local fosse amaldiçoado e que durante certas noites podia-se ouvir sons estranhos, como se o vento trouxesse sussurros ou gritos abafados. Eu, cético por natureza, descartava essas histórias como simples superstição. Após alguns dias de escavação, encontramos uma pequena caverna no sopé de uma montanha, cujas paredes estavam adornadas com desenhos estranhos. Figuras humanas, com feições distorcidas e olhos vazios. Em uma das paredes mais profundas, descobrimos uma inscrição que parecia ter sido gravada por algum tipo de metal quente, formando uma língua que, de maneira impressionante, parecia se mover quando a observávamos por muito tempo. Não consegui decifrar, mas havia algo perturbador sobre aquelas palavras que se retorciam como se tivessem vida própria. No dia seguinte, a situação começou a se deteriorar. Um de meus colegas, Jorge, desapareceu sem deixar vestígios. Não havia sinais de luta, nem qualquer explicação plausível para seu sumiço. Quando fomos procurá-lo, encontramos apenas uma pegada na areia, que se perdia no deserto. O céu estava nublado e uma sensação de opressão tomava conta de todos, mas o pior estava por vir. Nessa mesma noite, uma tempestade de areia, rara naquela época do ano, varreu a região. Os ventos uivavam e as dunas se moviam, criando um cenário de pesadelo. Foi quando ouvi pela primeira vez o sussurro
Era uma voz suave, arrastada, mas que parecia vir de todos os lados, como se o vento estivesse carregando palavras. Eu me levantei da minha tenda e caminhei na direção do som, sem saber por que algo me atraía. No fundo da caverna, onde havia encontrado os desenhos, vi uma sombra que se movia em um ritmo quase hipnótico. A sombra se formou e, de repente, uma figura apareceu diante de mim. Era como uma mistura de homem e animal, com os olhos vazios que refletiam a luz da minha lanterna, mas que não a absorviam em sua mão. Ele segurava uma espécie de cajado feito de ossos entrelaçados, e ao seu redor o ar parecia condensar-se, tornando-se denso, quase palpável. As palavras que ele sussurrava eram incompreensíveis, mas ao mesmo tempo sentia que estavam se imprimindo em minha mente. "Você não deveria ter vindo", disse a figura, com uma voz que parecia não vir de sua boca, mas do próprio vento. A terra já reclamou a sua alma. Foi quando percebi que aquilo não era uma ilusão. A figura estava ali, no mesmo espaço que eu ocupava. E de alguma forma eu sabia que havia despertado algo que dormia naquele solo desde tempos imemoriais. Eu tentei correr, mas meus pés estavam pesados, como se o chão tivesse ganhado vida e me aprisionado. Senti uma força me puxando para o solo, como se tentasse me engolir. O sussurro aumentou, tornando-se uma cacofonia de vozes que falavam em línguas desconhecidas, gritando palavras que se misturavam ao som do vento, e então algo impossível aconteceu. O chão se abriu. Não foi uma fenda comum, mas uma abertura que surgia como se o próprio deserto estivesse se transformando em uma boca de dragão. Eu fui arrastado para dentro da terra, e ali, naquele espaço escuro e úmido, vi figuras. Os antigos habitantes do vale, aqueles que haviam sido consumidos pela terra, agora retornando para cobrar o que lhes foi tirado. Eles estavam mortos, mas de alguma forma vivos. Seus olhos vazios me observavam enquanto sussurravam o que parecia ser um aviso. Nunca os acorde. O que aconteceu a seguir é algo que não consigo explicar. Fui encontrado dias depois, sem memória. Do que acontecera, meus colegas que haviam me procurado não encontraram mais vestígios do que restou do Vale do Pôr do Sol, somente as dunas e o silêncio. Desde então, nunca mais pude retornar àquela região, mas o que vivi lá ainda me persegue às vezes. Quando o vento sopra de forma estranha, eu ouço o sussurro novamente, e sei que, de alguma forma, o vale ainda me chama, e aquilo que eu vi naquela noite, não. Vai descansar e, se alguém ousar invocar o nome do Vale do Pôr do Sol novamente, ele será arrastado, como eu fui, para as profundezas da terra, onde os mortos esperam.